Você já imaginou acordar e descobrir como o vírus transformou milhares de pessoas em criaturas violentas? Essa é a premissa de Resident Evil, uma das franquias de terror mais famosas da história dos videogames. Mas será que um vírus realmente poderia criar zumbis? Ou isso é apenas ficção? Hoje vamos analisar o Resident Evil do ponto de vista da ciência e descobrir o que é possível e o que está muito longe da realidade. O que é o T-Vírus? Na história do jogo, tudo começa com a Umbrella Corporation. Ela desenvolve o famoso T-Vírus, criado a partir do vírus progenitor. Quando esse vírus escapa do laboratório, ele infecta pessoas e animais, provocando mutações impressionantes. Os infectados perdem a racionalidade, tornam-se extremamente agressivos e continuam se movendo mesmo após sofrerem ferimentos graves. Mas aqui surge a primeira pergunta: existe algum vírus parecido na vida real? E a resposta é mais ou menos. Existem vírus que alteram o comportamento? Por mais estranho que possa parecer, sim, alguns vírus conseguem alterar o comportamento de seus hospedeiros. O exemplo mais conhecido é o vírus da raiva. Depois de atingir o cérebro, ele provoca alterações importantes. A pessoa pode apresentar agitação, agressividade, confusão mental, dificuldade para engolir e um medo intenso de água, conhecido como hidrofobia. Em animais, principalmente cães, morcegos e raposas, essas alterações aumentam a chance de mordidas, facilitando a transmissão do vírus. Ou seja, na natureza já existem vírus capazes de modificar o comportamento. Mas claro que isso está muito longe dos zumbis do jogo. Um vírus poderia ressuscitar os mortos? E aqui a resposta é ainda mais simples: não. Quando uma pessoa morre, suas células deixam de receber oxigênio e o cérebro sofre danos irreversíveis em poucos minutos. Nenhum vírus seria capaz de reparar instantaneamente bilhões de células mortas. Portanto, os zumbis clássicos, mortos que voltam à vida, não possuem base científica. E essa parte pertence completamente à ficção. E quanto às mutações gigantes vistas nos games? Outro ponto marcante de Resident Evil são as mutações. Lickers, Hunters, Tyrants, Nemesis. Todos apresentam músculos enormes, força sobre-humana e transformações rápidas. E na realidade, isso seria praticamente impossível. Nosso DNA, sim, realmente pode sofrer mutações, mas elas normalmente acontecem de forma lenta ao longo do desenvolvimento celular. E não existe um mecanismo conhecido capaz de transformar completamente um organismo adulto em poucos minutos. Além disso, criar músculos gigantes exige uma enorme quantidade de energia, e o corpo simplesmente não conseguiria sustentar esse crescimento instantâneo. E o que o Resident Evil acerta? Apesar dos exageros, a franquia acerta em alguns pontos, como grandes epidemias que realmente podem acontecer, e como vimos no caso do Covid-19. Também existem laboratórios de alta segurança estudando vírus perigosos, e além disso, empresas e universidades pesquisam engenharia genética e terapias utilizando vírus modificados para combater doenças. Ou seja, a ciência realmente utiliza os vírus, mas para salvar vidas e não para criar armas biológicas. Então, o Resident Evil poderia acontecer? Da forma como é apresentado nos jogos? Claramente que não. Os zumbis, as mutações gigantes e criaturas como Nemesis fazem parte apenas da ficção. Por outro lado, o vírus capaz de alterar o comportamento existem. Pandemias existem e pesquisa com vírus também existem. E é justamente essa mistura de fatos reais com exageros que torna o Resident Evil tão fascinante. Às vezes a ciência consegue ser tão interessante quanto qualquer jogo de terror. E se você gosta de assistir assuntos sobre ciência e saúde com uma pitada de filmes, séries e games, já deixa seu like e se inscreva no canal do Saúde com a Nos vemos até o próximo vídeo.